Fala, Render People! Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Nesse vídeo você vai ver uma das grandes mudanças que a nova atualização do Unreal trouxe para o mundo do cinema, produção visual, animação de personagens e, é claro, para o nosso mercado também de arquitetura, né, de arquivis. E eu ainda vou te mostrar na prática, passo a passo, de como usar uma dessas novas atualizações. A gente vai criar um MetaHumans juntos, uma das ferramentas mais poderosas para você inserir pessoas animadas com o máximo de realismo nas suas cenas de projeto, aqui dentro do Unreal. E eu também estou aqui no site oficial do Unreal, que tem a nota de lançamento, onde mostra tudo que foi lançado nessa atualização de mais relevância, mas também no final desses documentos existem os notepads, que na verdade mostra tudo que realmente foi aprimorado, correção de bugs, alguma coisa do tipo. Antes da gente continuar, eu peço de coração para você se inscrever, para você ter novidades aqui do canal sobre o Unreal e outros softwares super relevantes aqui para o nosso ramo. E também deixa o seu like e compartilha para a pessoa que você acredita ser super interessante esse vídeo, tá? E aqui, num resumo geral, temos um vídeo no YouTube oficial do Unreal, onde mostra esses Features Highlights, então justamente essas principais atualizações que o Unreal traz para nós nessa versão 5.6. E uma das grandes atualizações aqui de cara, que é o primeiro feature, né, que eles mostraram aqui, que agora mundos abertos poderosos de alta fidelidade de 60 FPS, quer dizer que a otimização, o cálculo do Global Illumination, GI da cena, está cada vez mais otimizado, dando assim quadros, 60 quadros por segundo. Então quanto maior esse número, mais eficiente, mais fluido é a nossa tela, a nossa área de trabalho e o nosso vídeo em si, a produção final aí de uma animação de um empreendimento, torres, grandes parques. Então assim, a gente consegue ter mais controle dessas cenas, trabalhar melhor, um fluxo melhorado. Então essa é a primeira grande feature, primeira grande atualização para nós, artistas 3D, né? E aí, se a gente continuar, ele vai explicar um pouco mais o porquê disso. Então ele está aliviando da nossa CPU, que é o nosso processador, e deixando mais pesado para a nossa GPU, que é a nossa placa de vídeo. Então essa melhor distribuição faz com que o cálculo do GI, o Global Illumination, né, do Lumen em tempo real, seja melhor calculado, então a gente tem mais ganho de quadros por segundo. Então essa é a primeira grande atualização que eu acredito ser a mais relevante ali no termo geral, no termo de desempenho do Unreal, né? E se a gente for descendo, a gente percebe também que, ainda falando desse assunto, existe um plugin que ainda está na fase experimental, que chama Fast Geometry Streaming, que basicamente ele pega elementos estáticos da sua cena e meio que pré-calcula, ele já deixa ali a ideia principal daquela parte que não vai ser animada, já calculada, por isso que ele já tem uma pré-renderização e aí ele ganha então o desempenho. Olha essa cena de exemplo, é uma cena de exemplo para nós. Imagina o empreendimento do cliente e todo o entorno ser 3D, não uma fotomontagem, algo que você tira a foto de um drone. Então, olha quão vantajoso é isso. E continuando, né, na área de produção, de cinema, as outras áreas que o Unreal atende dentro de um único programa, isso também é incrível. Essa parte de animação, essa parte de motion trails aqui, que quer dizer que você consegue animar o personagem de uma forma muito dinâmica, você consegue ver isso em tempo real, isso é muito legal. Aí, junto a isso, trazem outras ferramentas, como o deslocamento de tempo, que você consegue rapidamente ajustar essa linha do tempo e aí você tem uma animação, de repente, aqui de um polvo. Mas olha que interessante, sempre os exemplos são voltados para arquitetura, são voltados em algum meio urbano, no carro. Então, assim, tudo meio que beleza, pode ter sido uma atualização que voltou mais para os jogos, mais para essa área cinematográfica. Eu um pouco discordo, porque eu acredito que tudo que é do nosso uso do cotidiano, né, está relacionado à arquitetura, então está relacionado à nossa área, por mais que ele é mais voltado aqui a movimento. Mas olha que interessante, o contexto é de arquitetura, uma cidade, enfim. E aí esse processo de animação de personagem se continua aqui, né, com essa forma de organização do sequencer, como esses pontinhos, nossos keyframes, podem ser manipulados facilmente. Então, essa facilidade em trazer essa animação na parte cinematográfica, de filmes e de jogos, foi aprimorada. Isso aqui é muito legal. Até a parte de modelagem, de esculpir, tudo está sendo mais tranquilo de ser utilizado e isso naturalmente faz com que a gente consiga aplicar
na área da arquitetura, de repente esculpir um terreno, fazer ali uma montanha para poder encaixar o empreendimento. Então, isso tudo agrega, né? E aqui a parte de físicas, que também está na fase experimental do Contour Rig Physics. Então, você consegue pôr uma física num cavalo, mas poderia muito bem colocar num ser humano. Então, essas ferramentas, no final das contas, agregam todo mundo, né? E aqui entra o que eu te falei no comecinho do vídeo. A gente vai para uma fase de criação do MetaHuman. MetaHuman, então, a gente consegue criar um personagem de altíssima, extrema qualidade e a gente consegue levar isso para um projeto, animá-lo, aplicar um preset de movimento nele e você consegue ter uma variedade infinita, porque você consegue mexer individualmente em cada parâmetro do corpo, de expressão e tudo, e você tem um personagem de alta qualidade dentro de uma cena 3D aí para fazer um take maravilhoso da pessoa andando, ligando a televisão, enfim, fazer um grupo de aglomerado de pessoas, né? Em low poly para não pesar. Isso tudo dentro do Unreal, agora nativamente dentro do programa, não precisa ter uma área externa, tá? E assim a gente continua para mostrar também que algumas coisas foram mudadas nas formas de representação, nos filtros, aqui na parte de organização das ferramentas, dos snaps, de como você vai visualizar, vai ser lit, vai ser unlit, tempo real, path trace. Então essas formas, essas barras, o toolbars aqui, deu uma atualizada, tá? E continuando para fechar esse assunto, para aproveitar mesmo esse feed, né, essa página inicial do Unreal, aqui está mais voltado para o desenvolvimento dessa parte técnica do Unreal, de como deve ser visualizada essa linha do tempo, aqui questões também de organização, questão de layout, o HUD geral do Unreal deu uma incrementada, né? E aí, continuando, também, se for para pensar, o nosso PCG, que é a parte de biomas criados proceduralmente, né? Até o termo eu posso até falar errado aqui, mas, por exemplo, o PCG é aquelas coisas procedurais. Então, você cria uma área, isso também muito bem aplicado na arquitetura, e eu já deixo aqui um adendo. Se você quer ver como que constrói algo procedural no Unreal, deixa aqui nos comentários, que dependendo da quantidade de pessoas que derem um like ou comentarem, a gente pode fazer um vídeo especialmente sobre o PCG, que é essa parte procedural, que significa, pincelando aqui rapidamente, que você consegue manipular terrenos, vegetações, até mesmo assets, coisas, elementos, que cada vez que você faz de uma forma, ele aumenta e muda proceduralmente. Um encaixa no outro, é muito legal. Por exemplo, toda essa cena aqui foi construída nesse sistema procedural. Então, por exemplo, se eu pegar uma pedra, um galho de uma árvore e mover ele, o caminho da trilha vai acompanhar essa mudança. Essa pedra aqui à esquerda, se eu mover ela para a direita, esse cavalo ele vai ter que passar pelo lado esquerdo. Então, esse caminho automaticamente é recriado. Isso é procedural. Isso aqui é muito legal para ser utilizado também na nossa área de arquivista, tá? E para fechar, a parte também aqui dos fluxos do cinematografia, né? Cinematográfico aqui também teve desempenho, teve melhorias nessa parte de motion capture dos personagens, né? E isso aqui agrega em toda essa área dessa parte mais técnica do Unreal, de construção de blueprints, de construção assim, de câmeras de cinema de verdade, fazendo motion capture lá. A pessoa está movimentando na vida real e isso é aplicado ao MetaHuman, é aplicado a um outro personagem com o seu rig, né? Com as suas partes que você consegue movimentar. E para fechar, tivemos algumas questões de organização geral, de como é criado pastas de velocidade, que já deixa tudo com o nome certo, de onde que deve ser, o desempenho. Então, se a gente para o mouse em cima, você vê aqui, ó, desempenho de conjuntos de ferramentas de montagem cinematográficas. Então, você vê que eles estão facilitando ainda mais essa construção, justamente para deixar o usuário cada vez mais apto a usar o Unreal, tá? E aí, tem mais, aí você pode conferir as notas. Então, aqui nos comentários desse vídeo vai estar o link oficial desse aqui que eu acabei de ver, para você ver o mesmo conteúdo, ver o vídeo e também ler as notas, tá? E aí agora eu te convido a ir lá no Unreal para a gente fazer então o MetaHuman, que tá incrível. Fica até o final do vídeo que você vai ver uma coisa muito legal. Vamos para a segunda etapa, né? Vamos ver agora na prática. Estou com a minha Epic Games aberta aqui e eu venho nas versões do Unreal que eu tenho. Eu tenho desde a 5.5, 5.3... e tem aqui a principal, que é a 5.6, que é o foco desse vídeo, tá? Se você já baixou, não tem problema, você pode fazer isso agora.
Depois de baixado, aqui na setinha a gente vai vir em opções. A gente precisa marcar essa opção, Metan Human Creator Core Data. Tem 5.5 GB para download. Se você está marcado, show de bola, pode continuar. Caso contrário, marque, ele vai automaticamente fazer o download disso e você vem e dá um launch. Abre um projeto do zero. E com o Unreal aberto, eu vou te mostrar aqui, ó, mudou realmente essa barrinha aqui de seleção logo acima, a posição da onde temos aqui o modo de câmera, perspectiva, o modo de visualização. Então, pequenos ajustes ali na questão do toolbars, né, das ferramentas para a gente poder administrar e manipular projetos aqui dentro do Unreal. Mas agora eu vou te mostrar uma coisa bem rápida sobre o Metan Human, como criar um Metan Human, bem simples, bem por cima assim, dessa parte complexa que você vai ver que, na verdade, é como se fosse criar um personagem do The Sims, né? Para quem jogou The Sims sabe do que eu tô falando. Vamos lá. Então vamos lá, vamos em Edit, Plugins. Eu preciso ativar um plugin que chama Metan Human. Metan Human. Então temos o Animator, temos também a calibração desse processo, o Core Tech Creator, que é o principal, que é o beta, que é a nova atualização, e o Live Link, e aqui já o SDK já vem ativo. Eu vou ativar todos esses recursos e ele pede para dar um Restart Now. Vamos dar um Restart Now. Projeto resetado, o que a gente vai precisar fazer? No Content Browser, eu vou simplesmente clicar com o botão direito. Eu posso sim criar um sistema de organização, mas vou fazer isso bem prático aqui. Botão direito. Agora, para mim, apareceu o Metan Human. E a gente vai, então, Metan Human Character. A gente vai criar um personagem. Eu vou nomear aqui como Meta Human, normal. Pode colocar o nome do personagem que você quiser. E dou um Enter. E aí ele está criado. Eu vou dar 2 cliques nesses parâmetros aqui de edição. Com isso, ele fala para mim que está faltando algumas coisas que precisam ser feitas. Ó. E ele abriu para mim também o nosso editor de Metan Human, tá? Eu vou falar para habilitar tudo que está faltando. Às vezes vai pedir para dar um Restart Now. Aqui nesse caso não pediu. Acabou de pedir. Então vamos lá, Restart Now novamente. Daí eu dou um Save Select e aguardamos. Pronto, tudo certinho. Vamos abrir de novo o nosso Metan Human. Esses resets assim do Unreal, do Restart, é muito rapidinho, tá? É simplesmente só para ele entender o que foi manipulado e aceito ali para voltar. Então aqui a gente já tem o editor do personagem. Olha que legal, a gente consegue ver ele dessa forma. E aqui, por exemplo, a gente está em Topology, né? A gente poderia ver a skin. Ó, então aqui é uma personagem bem interessante. E também o seu modo Clay, para fazer edições de textura. Olha que legal, a gente consegue ver bem a textura do olho, da pele. Isso aqui está muito legal. E fora isso, também aqui ao lado temos a forma de visualização, estúdio. Temos outras iluminações bem interessantes para a gente conseguir visualizar elementos dessa textura de pele, alguma coisa do tipo, para trazer realismo ou aprimoramentos, tá? Vou deixar essa luz aqui por padrão. E aí aqui do lado temos as opções de mexer no seu corpo. Você consegue selecionar as partes que você quer mexer. Aqui em Blend você consegue misturar elementos pré-estabelecidos e fazer um blend entre eles. Você consegue mudar manualmente o modelo, né? O global, a sua altura, quão o gordinho você tá, por exemplo, eu vou deixar esse personagem mais gordinho ou mais bem magro. Então esses elementos em tempo real, olha que legal, a altura da pessoa, você consegue colocar aqui todos o torso, pescoço, os braços, ó. Você pode aumentar esses braços, fazer um personagem de ficção, de repente, né? Então ele fica bem interessante para você manipular tudo sobre o seu corpo, sobre o seu rosto. Então você consegue fazer o blend também, consegue transformar, consegue esculpir as partes do rosto, olha que legal. Então você tem os materiais, né? Também você consegue colocar mais pintas, sardas, tudo que você consegue manipular e fazer, de repente, você mesmo dentro aqui do Unreal. Então você percebe que nada mais é do que um The Sims, né? Agora diretamente do Unreal. Colocar aqui cabelos, sobrancelhas, né? Basta dar 2 cliques que você adiciona. Então, por exemplo, vou adicionar esse cabelinho aqui de lado, ó. Eu espero um pouquinho, é bem rapidinho, inclusive. Ó, tá adicionado. Ele vai só fazer uma leitura sobre esse cabelo. Ó, olha que legal. Então você consegue construir de forma rápida. E fora isso, você tem também os seus presets. E olha tanto de personagem que, por padrão, você consegue tacar esse preset aqui e manipulá-lo depois. Então eu vou escolher,
por exemplo, aqui o Cameron. Vou dar 2 cliques nesse preset e ele vem aqui para mim e eu consigo, a partir desse preset, manipular ele. Olha que incrível essa textura. Tem até os pelinhos aqui do rosto e o cabelo dele ainda está sendo avaliado, né? Ele vai vir aqui rapidinho. Só aguardar mais um pouquinho. Ó, olha quão bom tá essa qualidade. Isso aqui tá insano, incrível, ó. O cabelo em tempo real, ele dá uma tremidinha assim mesmo, porque ele tá funcionando, a física dele tá funcionando, tá? Então, depois de ter criado o seu personagem, aqui eu vou tomar como base esse preset do Cameron, tá? Eu vou partir dele e eu poderia partir dele, então, mexer tudo. De repente, ele ser um pouco mais magro, um pouco mais gordo, com os braços menores, maiores, enfim. Você consegue manipular um preset já estipulado aqui dentro. Depois de ter feito tudo isso, qual que é o principal processo que você vai querer fazer? Você vai precisar computar que o Unreal salve esse personagem para dentro do seu projeto. Depois de ter feito todos os um por um aqui dos assets disponibilizados pelo Unreal, o último é o nosso save. Eu vou salvar então o meu personagem, tá? Aqui ele pede o que você quer salvar, qual que é o estilo, né? Você quer salvar cinematográfico para o Unreal, otimizado, para tirar do Unreal, jogar em outro software ou até mesmo modelagem, por exemplo, 3D Max, o Blender, você consegue levar esse personagem para lá. Eu vou deixar para dentro do projeto, completo para o Unreal, e o nome eu vou deixar aqui por Method Human mesmo, tá? 2 processos que você precisa fazer antes de exportar esse personagem. Aqui para mim já tem um aviso falando que esse personagem não está com rigged, não está com aqueles círculos que você consegue manipular os movimentos dele. Aqui você consegue criar o Create Full Rig. Clica aqui, vai funcionar. Essa parte vai dar esse aviso. Então vamos lá, vou dar um clique e agora é só aguardar um pouquinho. Tá Auto Rigging Face Mesh. Como ele é um preset aqui da Method Human, né? Ele automaticamente vai identificar o que é ombro, o que é o nariz, o que é boca, o que é o torso, o cotovelo, o pé, a canela, tudo automaticamente, sem você se preocupar. Essa facilidade que o Unreal está oferecendo é justamente para desenvolvedores de jogos indies, por exemplo, terem a possibilidade de criar um jogo e de ter ele aí no mercado, de fazer o seu ramo principal como essa parte de jogos. Mas igual eu disse, a gente está aproveitando essa feature, essa ferramenta que o Unreal nos ofereceu, do Method Human, dentro do Unreal de forma bem prática para você criar personagens para sua cena, né? Um personagem, de repente, clicando o botão de televisão para ligar uma televisão, um take mais cinematográfico, sabe? Então você tem essa possibilidade, essa facilidade hoje em dia de criar isso diretamente do Unreal. Então esse Auto Rig demora só um pouquinho, porque ele tem que computar, né? Tudo isso não é tão ruim quanto parece, porque está fazendo automaticamente. Então é só aguardar alguns minutinhos, ó. Feito isso. Só que aí dá um outro aviso, fala assim, ó, o personagem está faltando texturas, né, para você poder fazer o download desses recursos depois, ou antes, enfim. Para isso, você vem aqui ao lado do Create Full Rig, você pode criar algumas outras partes ou remover o que você acabou de criar. E aqui ao lado temos a textura, você pode fazer download em 2K, 4K e 8K. Para efeito de áudio e também de otimização, eu vou fazer o download de 2K. Eu dou o clique e o que ele está fazendo? Ele está pegando as roupas desse personagem, a pele do personagem, o cabelo, o lábio, tudo, e jogando lá dentro do Content Browser, tá? Então ele fez o download. Se você tiver presets de roupas, sempre faça o download, então, desses assets que ele automaticamente joga lá para dentro do Content Browser do Unreal, tá? Feito isso, acabou os avisos, só que você tem que ir e vir novamente para aparecer, para computar esse personagem. E daí basta apertar em Assembly e aguardar. Desculpa o meu inglês, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Esse momento ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as informações e compilar tudo dentro do nosso Content Browser, de forma automática, no qual você consegue fazer um migrate para outro projeto. Você salva essa pasta, você não vai perder essas texturas. Então o Unreal é meio que um Windows, pastas de Windows, que ele está organizando para nós de forma automática, para a gente não ter dor de cabeça no futuro. De repente de modificar esse personagem. Então você consegue alterá-lo aqui a qualquer momento e salvar assim novamente. Ele vai atualizar esse modelo em qualquer projeto que ele esteja ali, né, ativo no seu Content Browser.
e ele faz isso de forma automática. Então, vamos só aguardar um pouquinho. Pronto, eu venho e fecho o meu editor. Com isso, agora, o meu MetaHuman está aqui salvo, né? Se eu salvar o projeto, às vezes esse ícone vai atualizar e esse primeiro save sempre demora um pouquinho, porque ó, ele está pegando todas as texturas, tá vendo? Ó? O Skin Meta, o Face, a gente consegue ler automaticamente, ó, o Fabric. Então, esse save ele está mais vinculado a tudo que foi automaticamente criado aqui para nós. Não é tão demorado quanto você está vendo aí, então bem rapidinho. Vamos aguardar e fechou. Tá salvo o meu MetaHuman, tá? Só que não é esse MetaHuman, porque esse aqui nada mais é que o editor, né, do nosso The Sims aqui dentro. Ele cria uma pastinha chamada MetaHumans e aqui dentro tem o MetaHuman, que é o nosso personagem que a gente pôs um nome dele muito único, né? Nossa, que nome perfeito. A gente arrasta ele para a cena e solta. Nada mais é agora que uma Blueprint MetaHuman, ou o nome do personagem que você optar aí, tá? Feito isso, ó, a qualidade desse personagem está incrível, tá? Por mais que é 2K, olha os pelinhos do rosto, quando eu clico você vê, olha o lábio, o cabelo. Isso aqui tá muito bom, muito bom. E sem falar que ele tem física, né? Então eu vou tirar o grid aqui, o novo grid na barra de ferramentas, para justamente não ficar de 10 em 10, e assim quando eu movimento ele, ó, a gente percebe que a cabeça, o cabelo movimenta junto. Aqui tá dando uns errinhos porque a gente está forçando a barra, mas olha que legal. Isso é muito interessante, tá? Então você cria esse personagem e assim você consegue fazer vários personagens dentro de uma cena dentro do Unreal de uma forma muito prática. Isso é o máximo que a gente consegue extrair, assim, fora, lógico, a qualidade 60 quadros por segundo, que o pessoal está trazendo aí mais Global Illumination, mais tempo real funcionando, usando mais da GPU e não tanto da CPU. E esses recursos lógicos são super bem-vindos a cada atualização. Mas eu digo que aproveitar o MetaHuman de uma forma muito prática, antigamente era muito difícil fazer isso, era pesado, e agora está levinho, está prático. E o que a gente pode usufruir ainda mais desse conteúdo? Então, se você está aqui até o final do vídeo, que a gente já está no finalzinho, você vai ver uma coisa muito legal que você pode aproveitar desse método para fazer outras coisas interessantes. Vamos lá, então. O primeiro recurso que eu quero te mostrar é isso aqui. Muito, muito legal. Vou vir em Window, Virtual Production e vou clicar em Live Link. Isso aqui nada mais é do que pegar a câmera que você tem disponível aqui, para mim, uma Logitech que está plugada no meu PC, e fazer com que o MetaHuman corresponda a isso. É muito legal. Então aqui eu não posso ter nada assim, tem que estar tudo em branco, tá? Se tiver alguma coisa, delete. Se vier por padrão, o meu aqui a princípio veio tudo em branco. Então vou adicionar um novo recurso chamado MetaHuman Video. Eu seleciono ele e confiro aqui, ó, está Logitech Webcam. Esse é o modelinho da minha Logitech. Eu posso pôr um nome aqui, por exemplo, Human. Nomes muito bons que a gente está utilizando aqui, né? E eu venho e dou um Connect. Então ele está falando que eu vou conectar essa Logitech a esse MetaHuman Video. Então ele identifica porque está se tratando de um MetaHuman, tá? Eu clico nesse MetaHuman Video e ponho aqui que o offset, o time dessa animação, ela tem que ser muito tempo real. Então eu vou pôr aqui negativo, ó, 0.5. Então o Live Link, como se fosse aquele milissegundo de um monitor, por exemplo, que tem, ele está muito rápido. Então eu quero que seja bem em tempo real mesmo. E aqui em Human eu conseguiria ver o meu monitor, estou vendo que está funcionando aqui, as coisas estão funcionando, e meu rosto aqui, se tivesse de none para input video. No caso, só para você poder visualizar que está funcionando. Eu sei que está, e está vinculado, então, meu live action desse personagem. Como é que faz para ele funcionar agora? Eu seleciono, vou chegar bem próximo aqui, ó. Eu seleciono o meu personagem, posso apertar G para tirar essas seleções, tá? E em detalhes do MetaHuman, eu vou pôr aqui, ó, Live Link Subject, e vou colocar aqui de None para Human, porque o Human é o nome que a gente acabou de criar do Live Link. Minha câmera está um pouco longe do meu monitor, mas quando eu venho aqui e Use Link Live, eu estou agora vinculado, isso aqui é muito legal. E também o ArcKit, eu vou deixar tudo habilitado. Eu estou agora em tempo real, vou abrir a boca, ó. Vou fazer um beiço, abrir a sobrancelha, fechar o olho. Algumas coisas, né, o olho fica meio tonto, está meio tonto. Não é 100% devido à qualidade da minha câmera,
e a iluminação do seu ambiente. Mas olha, eu estou mexendo a cabeça, abrindo a boca. E, gente, isso aqui funciona, lógico, só para o rosto, mas você poderia sim ter uma cena, de repente, de um carro ou começo de um vídeo falando sobre tudo 3D. E bem de próximo, assim, você consegue ver. Se eu chegar mais perto da minha câmera, os movimentos são mais fiéis, tá? Então, isso aqui é muito, muito legal. Como é que a gente pode aproveitar isso e salvar essa animação, né? Então, eu vou desabilitar o Live Sync. Vou querer salvar essa animação dentro do meu sequencer, né? Então, eu vou vir aqui em Window e vou pesquisar por Take Record, ó, Take Recorder. Ele basicamente vai abrir um sequencer automaticamente aqui para mim e ele vai salvar o que você quer gravar aqui na sua cena. O que você quer gravar na minha cena? Eu quero gravar um live link, porque é o que eu estou precisando aqui. Eu poderia pôr um actor, qualquer outro objeto que tenha física, você consegue salvar ele numa animação diretamente aqui pelo Recorder. Então eu vou pôr aqui o live link, o nosso Human, ele está linkado, vou clicar nele, vou em detalhes e vou habilitar agora o meu Live Action. Vou deixar bem próximo aqui para a gente conseguir visualizar. E vou fazer a nossa intro, né? Então vou voltar aqui no Take Recorder, clicar para salvar, né, essa animação, ó, 3, 2, 1. Fala, Render People! Tudo torto? Tudo bem? Estou aqui diretamente do Unreal, gravando esse Live Action, mexendo o meu rosto, meu cabelo, agora eu tenho cabelo, né? Milagre da ciência, um careca com cabelo. E eu estou aqui diretamente do Unreal apresentando o MetaHuman, mostrando, fazendo caras e bocas para você, olhando para o lado, olhando para o outro. Isso aqui é muito legal. Tchau. Pronto. Salvo. Então agora eu tenho salvo, eu posso pôr aqui, ó, procurar aonde que foi salvo isso. Olha, foi feito em Cinematic Takes e temos aqui o take do meu personagem, tá? Eu vou arrastar esse sequencer para um outro sequencer. Quando eu dou play, ele funciona do que eu tinha feito, ó. Então ele não está mais em tempo real. Eu salvei esse personagem. Tá vendo que o tempo que eu salvei isso aqui foi muito grande, né? Maior do que o que estava disponível aqui para nós. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar essa barra, apertar F e vou lá no final dele aqui, mais ou menos nos últimos minutos, e dou a chave vermelhinha para a animação pegar de fora a fora. Então agora temos uma animação salva em live action. Olha que legal. Desse personagem, não está linkada a mim. Eu consigo ter essa animação em tempo real e aproveitar isso para algum projeto, algum take específico. E sou eu poderia fazer eu dentro do Unreal, salvar esse personagem e a cada projeto novo, a cada vídeo, a cada filme, eu me gravar na tela. Isso aqui é muito, muito legal. Terminou a animação, eu posso ir e vir, que ele fica animado aqui para mim o tempo todo, tá? Eu vou excluir essa timeline, né, que eu acabei de colocar nessa chavinha, e vou adicionar o meu MetaHuman para dentro do projeto. Então, vou selecionar ele e Outline eu solto aqui para o meu sequencer. Por que isso? Eu quero te mostrar como que faz o rig dele agora, né? Eu simplesmente seleciono o meu MetaHuman, body dele, e aperto o G, ó. E aparece para mim agora os rigs do personagem. Então, simplesmente, eu consigo fazer animações, por exemplo, o braço mais perto, ou de repente eu posso fazer ele segurando um volante, uma cena na qual temos ele segurando aqui um volante, dobrando os dedos, tá? Todos esses dedos a gente pode dobrar eles, ó, para segurar o volante, alguma coisa do tipo. Eu pego a cintura dele aqui, o vermelhinho principal, e faço esse personagem agachado, sentado. Eu pego os pés, posso colocar mais próximo. Os rigs maiores são os rigs de responsabilidade total. Então você consegue fazer, inclusive extrapolar, né? Fazer algo que não daria para fazer, tá vendo? Mas você tem um controle, olha, o pé lá na frente ele tá errado, tá vendo? Então seria interessante, de repente, rotacionar o eixo do pé, pegar os dedos do pé, não nesse sentido, dobrar, mas aí, tá vendo? Então você consegue ter controle absoluto desse personagem, ó, o joelho, você consegue dobrar o joelho, esse joelho vermelhinho aqui, ó. Nesse caso, virar o joelho, no caso, né? Então você teria que quebrar o joelho do personagem. Então aqui eu conseguiria ter ele, de repente, dirigindo o veículo, ó, o pé no acelerador, o outro descansando, até mesmo de lado, eu fico muito assim, ó, com o pé meio de lado, sabe?
Então você consegue ter controle absoluto, consegue ter um personagem dentro do seu carro, do seu veículo, no qual você consegue aproveitar os recursos da Unreal 5.6 e fora isso, você poderia pegar o seu personagem, voltar ele, a animação dele aqui, do live action, a gente mudou, a gente salvou uma animação. Quando eu excluo essa animação, ele funciona nessa posição. Então você poderia travar uma posição e salvar um live action naquela posição, conversando sentado, conversando em pé. Então esse recurso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é muito interessante. E é isso que eu queria te mostrar. Fora as performances, que daí é difícil de eu te mostrar, depende de máquina. Cada máquina se trata de uma forma, cada CPU, cada GPU funciona de uma forma. Mas isso aqui você poderia fazer agora. Então é muito legal te mostrar o nosso The Sims dentro do Unreal e como ele se trata, como é que ele é feito aqui dentro, diretamente do programa. Inclusive com uma webcam que eu tenho aqui, que não é a lá grande coisa, mas olha que legal que ele capta os movimentos do meu rosto. Isso aqui é muito interessante, tá? Ó, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu peço para você dar aquele like no vídeo, compartilhar para uma pessoa que trabalha com isso ou até mesmo para artistas como nós e também seguir o canal, que aqui a gente traz conteúdo maravilhoso um atrás do outro, tá? Eu agradeço a sua presença, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui e dá-lhe render.